Estamos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Hoje estudaremos a carta à igreja de Tiatira, a quarta das 7 igrejas do Apocalipse. Vamos ver o que Jesus diz aqui neste escrito. Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Como de costume, Jesus inicia a carta falando ao anjo da igreja em Tiatira. Escreve. O anjo nós já vimos, mas é sempre bom repetir. O anjo é o pastor da igreja, aquele que de fato é o mensageiro natural da igreja. Por que mensageiro, professor? Porque a palavra anjo, como sabemos, significa primariamente mensageiro. Então, quando Jesus quer se dirigir ao pastor da igreja local, ele o chama de anjo, porque, como é de conhecimento comum, o mensageiro por excelência de qualquer igreja local é o seu pastor. Então, aqui ele se dirige ao pastor da igreja em Tiatira. Onde ficava Tiatira, professor? No mesmo lugar onde ficavam as outras 6 igrejas do Apocalipse. Eu sempre gosto de repetir aqui o roteiro para que isso fique realmente firmado em nossa mente. Então, vamos lá. Estamos aqui diante de um mapa do Brasil e saímos aqui do Brasil num barco ou num navio e atravessamos o Oceano Atlântico até chegarmos ao Mar Mediterrâneo, que fica entre a Europa, o continente europeu e o continente africano. Chegando aqui no Mar Mediterrâneo, aí podemos seguir para um mapa da época do apóstolo João, da época em que foi escrito o Apocalipse, e retomamos o percurso. Já estamos no Mar Mediterrâneo, seguimos então para à direita, para o leste, até alcançarmos a região da província romana da Judéia, onde ficava Jerusalém. Chegando aqui fica mais fácil se localizar. Então, temos a ilha de Patmos, de onde o apóstolo João mandou o Apocalipse, e vimos que a primeira igreja a receber o livro do Apocalipse foi a igreja de Éfeso. Depois da igreja de Éfeso, quem recebeu o Apocalipse foi a igreja de Esmirna. Em terceiro lugar, quem recebeu o Apocalipse foi a igreja de Pérgamo. E agora vamos estudar sobre a igreja de Tiatira, que é a quarta igreja a receber o Apocalipse. Não sei se vocês observaram, quem está acompanhando aqui o estudo sobre as 7 igrejas, que aquele que levou o Apocalipse às 7 igrejas seguiu uma espécie de roteiro. Você já observou isso? Como assim um roteiro? Veja só, o livro veio da ilha de Patmos. Aí ele chegou em Éfeso, depois provavelmente foi enviada uma cópia do Apocalipse para Esmirna, depois para Pérgamo, depois para Tiatira, depois para Sardes, para Filadélfia e por fim para Laodiceia. Você percebe que parece um roteiro já feito sob medida para facilitar a entrega do escrito, né? Nós temos aqui como se fosse um monte, uma colina com a ponta virada para a esquerda, né? Se você pegar nesse outro mapinha, saiu da ilha de Patmos, foi para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Um monte com o topo virado para a esquerda. Isso nos mostra que houve sim um roteiro a ser seguido para a entrega do Apocalipse. Inclusive, isso explica por que as igrejas aparecem nessa ordem, justamente por causa desse roteiro. Se alguém perguntasse, por que a primeira igreja é Éfeso? É porque é a capital da província romana da Ásia. Sim, pode ser. Era a cidade principal, era a capital, mas não essencialmente por isso, mas sim porque Éfeso é a primeira do roteiro. Veja que o entregador, ele não precisava ir e voltar de um lugar para o outro. Não, ele seguiu já um caminho pré-determinado. E esse caminho é justamente o desse monte com o topo virado para a esquerda. Vocês estão vendo? Então vamos lá. Professor, o que nós temos hoje lá onde fica Tiatira? Na verdade, onde ficava, porque Tiatira mesmo não existe mais. Só há ruínas ali. E o nome do lugar agora é outro, é Aquisar. Então, se você quiser conhecer como é que está Tiatira agora, você tem que procurar uma agência de viagem e comprar uma passagem
para a Turquia, para um lugar da Turquia chamado Akhisar. Vamos ver aqui algumas das ruínas de Tiatira. Temos aqui essa primeira foto, depois essa, bem bonito, né? É interessante porque dos lugares que temos visto em termos de ruínas, essas ruínas são as mais bonitas até agora, pelo menos na minha opinião. Seguindo aqui, mais um pouco das ruínas, mais essa imagem também. Opa, professor, eu estou percebendo que no meio das ruínas parece que tem um prédio ali. Nós temos um prédio aqui, você notou, né? Sabe por que nós temos um prédio bem aqui no meio das ruínas? Olha só que interessante. Porque, na verdade, Akhisar foi construída na região de Tiatira, mas ela deixou boa parte das ruínas de Tiatira exatamente como estavam. Ela não mexeu. Então, lá em Akhisar, nós temos uma nova cidade chamada Akhisar, e no meio da cidade você tem as ruínas de Tiatira. Não é demais? Nós temos aqui prédio, janelas, prédio normal aqui também, né? E junto aos prédios normais temos o que? As ruínas de Tiatira. Que coisa, hein? Continuando então, Jesus falando: estas coisas diz o Filho de Deus. Parece que nós temos aqui uma alusão de Jesus ao fato de que o deus mitológico Apolo, que era o patrono da cidade de Tiatira, bastante adorado lá pelos habitantes de Tiatira, era chamado de Filho de Deus também. Só que no caso ele era filho de Zeus, porque Deus para eles era Zeus, não o nosso Deus da Bíblia. Então Apolo, que era adorado em Tiatira, era chamado de Filho de Deus. E Jesus se apresenta como Filho de Deus justamente para contrastar com esse Apolo, querendo dizer o seguinte: eu sou o verdadeiro Filho de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele sim é o Filho de Deus e não Apolo. E aqui temos uma imagem desse Deus mitológico, patrono de Tiatira e adorado lá. Jesus continua: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conforme o comentário que eu fiz lá no capítulo 1, versículo 14, esses olhos de Jesus como chama de fogo e esses pés dele semelhantes a bronze polido são uma referência, respectivamente, à onisciência do Cristo exaltado. E essa onisciência, ela dá capacidade a ele de sondar de forma perfeita e exercer um juízo punitivo contra os ímpios, esmagando-os pelo pecado que eles praticam. Esmagando como, professor? Esmagando pelo pisar de seus pés. Ah, mas esse Jesus que aparece aqui em Apocalipse, ele é bem diferente do Jesus que eu vi nos evangelhos, não é não? O Jesus que a gente vê nos evangelhos é aquele Jesus que abre uma porta de oportunidade para todo aquele que quiser crer nele como Senhor e Salvador. Essa oportunidade, ela vai ficar à disposição durante toda a era evangélica, durante todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Porém, quando Jesus voltar, ele vai voltar de uma forma muito diferente. Ele vai voltar como juiz para julgar o pecado e para condenar aquele que não aceitou como Salvador. Nós vamos ver mais à frente, no versículo 23, que Jesus vai falar assim para essa igreja de Tiatira: matarei os seus filhos. Que filhos são esses, professor? Nós vamos ver quando chegar lá. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então esse Jesus glorioso que aparece aqui em Apocalipse já é para nos dar um gostinho do Jesus que vai vir na segunda vinda. Versículo 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Vamos por partes aqui. Olha o que Jesus fala: conheço as tuas obras. Jesus conhece. Muitos crentes ficam aí preocupados com o reconhecimento humano nas igrejas, mas o importante é que Cristo reconheça o que fazemos e não as pessoas ao nosso redor. Ele é que deve reconhecer o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso esforço. E ele sabe todas as coisas. Por isso, Jesus fala aqui: conheço
as tuas obras. Ele sabe o que fazemos e o que deixamos de fazer também. E ele cita aqui que tipo de obras que ele conhece da parte de Tiatira. Ele fala: eu conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Observe que, embora Cristo mencione essas obras como se fossem produzidas por nós mesmos, pelos homens, amor a Deus e ao próximo, fé em Deus, serviço para com Deus e o próximo, perseverança em relação à própria vida cristã, o fato, presta atenção, o fato é que não podemos oferecer a Deus absolutamente nada que não tenha sido primeiro dado a nós por Ele. Por que, professor, que você diz isso? Porque nós temos aqui alguns textos, por exemplo, Filipenses capítulo 2, verso 13, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quando nós temos uma disposição, um querer com respeito às coisas de Deus e também um realizar, um fazer com respeito às coisas de Deus, isso não vem de nós, isso vem da ação de Deus na nossa vida. Sabia disso? Vem da ação de Deus na nossa vida. O mérito é dele. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? O que você conclui disso? Você conclui que quando a Bíblia, por exemplo, menciona os galardões, aquilo que nós normalmente denominamos de recompensas, esses galardões estão mais para presentes do que recompensas. Porque se é Deus que age através de nós, que mérito inerente nós temos? Somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Então, se mesmo assim Ele vai nos dar galardões, isso acontece porque Deus é gracioso. Ele é gracioso. Ele nos dá porque Ele é gracioso. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo é graça, é favor imerecido. Quando você vai lá no texto dos galardões, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a 15, diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, que dia? O dia da volta de Cristo, o dia do juízo final. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, Deus vai nos presentear, vai nos dar galardões, baseado nas obras que praticarmos. Mas eu volto a repetir, essas obras que praticarmos, elas serão fruto da graça de Deus em nossa vida. Nunca se esqueça disso. Professor, e esse versículo 15 aí no final me deixou um pouco assustado. Fala que se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Que dano é esse? O dano de não receber galardão. É possível isso. É possível que mesmo as obras que nós entregamos a Deus, muitas delas tenham sido praticadas com motivações erradas, não é verdade? Pode ser que uma pessoa pregue o evangelho para aparecer, pode ser que uma pessoa dirija o louvor lá à frente da igreja para aparecer também, para se destacar. Eu não sei a intenção das pessoas, mas Deus sabe. Dependendo de como a obra foi realizada, essa obra vai se queimar, vai desaparecer. E a pessoa vai sofrer um dano. Qual dano? Não vai receber galardão nenhum. Mas aqui no final do versículo diz: mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Essa expressão, como que através do fogo, é como se dissesse assim: ela vai ser salva mesmo que raspando, chamuscada, mas vai. Por quê? Porque graças a Deus a salvação não é por obras, a salvação é por graça. Para ser salvo basta crer em Jesus como Salvador. Isso aí nós estamos cansados de saber. Então, quanto a essa parte, nós podemos dizer o seguinte: Deus é gracioso quando dá o que não merecemos e quando nos presenteia por usar aquilo que Ele nos deu. Nós vamos ficando então por aqui e continuaremos na próxima aula.